Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, iniciamos sempre com uma oração, cujo objetivo é estabelecermos uma sintonia com os amigos espirituais, para que eles possam nos auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Sendo assim, agradecemos a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade. Rogamos a Jesus que possa nos intuir para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema de hoje, a evolução das almas e a evolução das espécies. Lembrando que nos encontramos no plano material, estamos encarnados e interagimos com tudo aquilo que é material. E notamos que há uma evolução daquilo que podemos ver material, seres orgânicos e inorgânicos até de certa forma. E a evolução das almas? Como é que fica? Então hoje o objetivo é nós estudarmos à luz das ciências positivas e também da doutrina espírita, que não deixa de ser uma ciência, e verificarmos se existe um paralelo, se uma é interdependente da outra ou não. Certa vez, Jesus nos disse o seguinte: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ora, nós podemos ter hoje a doutrina espírita justamente como esse outro Consolador, porque faz relembrar tudo aquilo que Jesus nos disse. Claro, com o linguajar moderno, com a clareza de entendimento. O que Jesus não pôde utilizar-se na época, porque se ele tivesse nos falado abertamente sobre as leis de Deus, as leis morais, o teríamos crucificado muito antes do tempo necessário. Por isso que ele utilizou-se das parábolas. Mas aí nós vamos ver que na história da humanidade, muitos conhecimentos vieram além do cristianismo com Jesus no ano 33. Dizemos ano 33 porque ele iniciou-se a pregação do evangelho com 30 e desencarnou com 33. Então consideramos a partir do ano 33. Mas muito antes, já no ano de 1713 antes de Cristo, nós já tínhamos o judaísmo, com os profetas, depois com Moisés. No ano de 483 a.C., na Ásia, tivemos o budismo. E, por nossa curiosidade, o islamismo depois de Cristo, que foi no ano de 632 depois. Agora, o que linka todos esses conhecimentos é que eles têm um foco principal nas almas, na evolução das almas, proporcionar evolução às almas, o alimento às almas. São conhecimentos. Agora, qual doutrina recente que explica com clareza os ensinamentos do Cristo? Se não, o Espiritismo, ou, melhor dizendo, doutrina dos espíritos. Por que doutrina dos espíritos? Porque todo conhecimento veio deles. Allan Kardec, quando ela codificou
os livros iniciais do que seria a doutrina espírita, ele efetuava as questões, os médiuns recebiam as respostas dos espíritos. E Kardec as incluía por um processo de seleção universal e incluía nas obras, com algumas notas dele. Então, logo, nós temos uma doutrina que não veio de nenhum encarnado, e muito menos do próprio Kardec, e sim dos espíritos. O que os levou a dizer que, mesmo que queimassem todos os livros espíritas, no outro dia estariam de volta. Por quê? Porque os espíritos, através dos médiuns, os ditariam novamente. Mas temos então, na doutrina dos espíritos, e que Jesus até mesmo complementa, né, continuando, o Espírito de verdade, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que vos tenho dito. Então nós vamos ter aí esse quadro básico, em que temos Moisés, na primeira grande revelação, o Cristo, que trouxe as leis de Deus através de parábolas, e que ele prometeu então um outro Consolador que fosse falar numa linguagem clara, até mesmo porque, convenhamos, hoje a humanidade está, pelo menos mentalmente, mais evoluída. Através da educação em massa, permitiu isso. O que permitiu que possamos compreender não somente as leis morais, as leis de Deus contidas no Evangelho, mas também outros assuntos complementares, como a questão do espírito, através do livro dos espíritos, sobre a formação dos orbes e das próprias criaturas, né, recém-criadas por Deus através da Gênese. Como é que funciona esse relacionamento entre encarnados e desencarnados através do livro dos médiuns? O que é o céu e o que é o inferno? Que não é um local circunscrito, determinado em determinada região do planeta, no centro do globo ou fora dele, mas sim um estado de consciência do espírito. Então, todos esses conhecimentos, não só esses que acabamos de comentar agora, eles trazem o quê? O alimento para as almas, o conhecimento para as almas. Agora, ficou faltando o quê? Como é que funciona a evolução no sentido das ciências positivas? Ou seja, o que as ciências que estudam a matéria podem nos dizer sobre a evolução? Porque no campo religioso já foi dado para as almas. Então, como funciona a evolução das almas foi dado principalmente por esse conhecimento religioso citado até então. E coube o quê? A biologia evolutiva justamente nos dar essas respostas. E aqui entra então a figura de Charles Darwin, que foi um inglês, nascido no ano de 1809, logo contemporâneo de Kardec, e vamos verificar adiante a importância disso. Quando jovem, foi um naturalista e formou-se então em biologia evolutiva, justamente nesse campo de estudo aí que foi crucial para sancionar os conhecimentos que Jesus trouxe, mais no tocante às almas. E aí, então, no ano de 1831, já adulto, ele parte a bordo do navio HMS Beagle
rumo a uma expedição em que ele foi analisando as espécies em diversos continentes. E cada parada, ele observava então as diferenças existentes entre os animais, as plantas, mas só que de uma mesma espécie, porque ele queria verificar se existia uma diferença ou não, embora fosse a mesma espécie. E ele observou que sim, que havia uma diferença, que certos grupos ou certos indivíduos dentro de uma mesma espécie tinham uma característica levemente diferente, mas que fazia uma certa relevância no sentido de sobrevivência. Então, como nós vamos ver na figura, uma girafa que desenvolveu um corpo que lhe permitia comer, se alimentar de árvores mais altas, enquanto outras não. Né? Quando havia diferenças no território, separando as mesmas espécies, ele percebeu que iniciou-se uma diferenciação entre ambas. Ou seja, a mesma espécie separada por alguma questão geológica começou a se adaptar naquela nova região de uma forma diferente, devido às necessidades que surgiram por ser uma nova região. Entre outros exemplos de adaptação que ocorreram. Então, ele começou a perceber que de uma mesma espécie derivavam-se outras mais complexas também. E ele deu o nome, então, de seleção natural. Por que seleção natural? Porque aquela espécie, em particular, aquele indivíduo ou aquele grupo dentro daquela espécie que conseguisse desenvolver em si mesmo uma adaptação no ambiente que lhe permitia sobreviver melhor do que os outros, permanecia, enquanto os outros acabavam morrendo, porque não conseguiam obter alimentos. Um outro exemplo aqui de seleção natural, de um indivíduo, um animal, que derivou-se em 3, sendo que o da esquerda, de cor branca, através de uma geração conseguiu evoluir, porém, por algum motivo, não conseguiu mais. Ao meio, na cor cinza, outros que também conseguiram, digamos, dar continuidade a um processo evolutivo, porém lá na frente algo aconteceu, o que impossibilitou. E à direita, que houve uma ramificação e assim por diante. E isso se aplica também com relação ao homem. Ele percebeu que de um animal houve o quê? Ramificações até chegar no Homo sapiens, ou seja, o ser humano que conhecemos hoje. Ocorre que, na época, quando ele já havia retornado à Europa e que já havia efetuado os escritos da sua obra, o pensamento religioso era muito forte. Então havia aquela doutrina de que o homem fora criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, que Deus era como se fosse um homem mais velho, de barba branca, cabelos grisalhos, que morava numa nuvem, e que o homem fosse a sua semelhança. Hoje nós sabemos que não é assim, né? Mas a igreja fazia questão de que esses preceitos fossem seguidos à risca. E todos aqueles que pensassem diferente eram perseguidos, enfim,
duramente caluniados, etc. O que levou a um temor por parte de Darwin de anunciar publicamente as suas teorias. Ocorre que na mesma época, e aqui é algo muito importante, né, o quanto a espiritualidade trabalha pela humanidade e jamais se foca numa única fonte, num único encarnado enviado para que um certo conhecimento venha à luz da humanidade, havia um outro pesquisador também, o naturalista Alfred Russel Wallace, que ele havia feito também uma expedição muito semelhante ao que Darwin fez, mas só que voltado mais para o Oriente, no arquipélago malaio. E ele fez deduções muito semelhantes ao que Charles havia feito, também chegando aí até o homem. E quando Darwin recebeu os trabalhos do seu colega, ele então divulgou um ensaio juntamente com o seu colega, que foi muito bem aceito na Academia de Ciências de Londres, a Linnean Society, mas após refletir um pouco mais, né, com a sua esposa e receber o seu aval, ele decide então publicar um dos livros mais importantes até hoje na história da humanidade, que chama-se A Origem das Espécies, publicada no ano de 1959. Agora, o que é importante destacarmos aqui é que esse livro foi publicado apenas 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Então nós vamos observar que existe um paralelo, determinado até mesmo, por que não, pela espiritualidade e por Jesus, que é o governador espiritual do orbe, que esse conhecimento da evolução das almas que Kardec trouxe deveria ser amparado pelas ciências positivas que estudam a matéria através da biologia evolutiva, com a publicação justamente de uma obra como essa, que foi A Origem das Espécies por Charles Darwin. Uma complementar a outra, uma sancionando a outra. Então, vamos ver então exatamente que existiu esse paralelismo entre os trabalhos de Kardec e Darwin. Tanto que levou, anos mais tarde, né, o nosso grande pesquisador espírita brasileiro, José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, né, em que ele nos justamente afirma que Darwin abordou a evolução no plano da matéria e que Kardec havia então enunciado a evolução do espírito. Olha só que importante. E nós vamos ver, o mais interessante ainda, que 9 anos após a obra de Darwin, o próprio Allan Kardec, no livro A Gênese, que foi também publicada no ano de 1968, trazia já justamente esses ensinamentos que muito provavelmente o próprio Kardec havia lido, né, de Darwin. Como aqui no capítulo 10º, onde ele diz: os cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Olha só que interessante. Outro ponto aqui na Gênese também, no item 28, também do capítulo 10º. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. E prossegue ainda mais.
no capítulo 6º, 7º, 8º, item 11º. Espírito imprime aos traços da fisionomia as linhas do corpo. Que nós vamos ver com um exemplo que o espírito é que imprime no corpo, vamos dizer assim, a evolução. Assim como no princípio inteligente também funciona de algo semelhante. Para que aqueles que não saibam, a diferença entre o espírito e o princípio inteligente reside no fato de que o espírito já tem consciência de si próprio e de pensamento contínuo, logo, a partir da humanidade, do reino hominal. E o princípio inteligente não, é anterior, ou seja, reinos animais, minerais, mais atrás. E aqui mais uma citação de Kardec no livro A Gênese, onde ele diz: o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde em que ele se meteu. Olha só que comprovação Kardec nos trouxe. Mas agora, para nós abstrairmos um pouco sobre como é que funciona na prática a evolução das almas e a evolução das espécies, nós vamos trazer o exemplo aqui da casa humilde. Como é que é essa casa humilde? Vamos supor que o homem, na figura, seja a alma, né, o espírito, e que ele, como nós, habitamos uma casa, e que a casa seja o perispírito, e que seja também o corpo físico. Temos então ali o espírito, né? Ocorre que, como nós, no dia a dia, se nós nos esforçarmos, procurarmos vencer as limitações que nos são apresentadas, se nós estudarmos como resolvê-las, trabalharmos, nós vamos ter o quê? Um rendimento. E o que geralmente acontece conosco quando nós recebemos esse fruto pelo nosso próprio trabalho e esforço? Nós vamos habitar uma outra casa, melhor, mais completa, com mais cômodos, com mais possibilidades. Assim ocorre conosco em termos de almas. À medida que nós vamos solucionando os desafios que nos são apresentados, conforme nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos habitando corpos com possibilidades maiores, como mediunidade, como inteligência, corpos mais preparados, mais resistentes, mais saudáveis. E aqui, então, nessa casa, vamos dizer assim, média, pode acontecer o quê? Que o dono necessita morar numa melhor ainda, porque vieram o turbilhão de novas provas, de novas dificuldades. Ele fez a reforma íntima, né, e acendeu-se sobre si mesmo moralmente. Logo, o que vai acontecer? Vai habitar uma mansão. Ou seja, um corpo físico ainda mais evoluído. Porque resolveu na existência, na encarnação, diversos pendores morais. Resolveu até mesmo e cresceu também em termos intelectuais, através do estudo, através da prática, das diversas ciências positivas que aprendeu e exerceu. Então é esse paralelo que a gente gostaria de fazer, né? Aí a mansão, que é um lugar mais seguro, dotado de melhores melhorias. Muito bem.
E assim ocorre, não é? Algo semelhante, muito semelhante, com a evolução da alma das espécies. Então, há um certo período, um certo ponto no universo, Deus nos criou, simples e ignorantes. Essa centelha divina, como Jesus disse, sois luzes. Claro que definir o que somos materialmente pode o máximo que nos é possível nos descrever seria isso, um ponto de luz, em essência. Mas ainda assim é impreciso. De qualquer forma, Deus então nos criou para que evoluíssemos através dos diversos reinos da natureza, do reino mineral, depois do reino animal, através das diversas circunstâncias que nos foram apresentadas, conforme íamos resolvendo os problemas, até chegar então o que? Ao reino hominal, o qual nós nos encontramos hoje. Não na sua fase primária, porque já passamos dela, mas um pouco adiante, dentro desse reino. O que levou então a Leon Diniz a dizer o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Uma máxima muito bem colocada, porque reflete exatamente como se dá esse processo evolutivo. Se nós estudarmos a Gênese, nós vamos verificar que em cada reino destes, o mineral, por exemplo, esse princípio inteligente sofre com a pressão dos elementos. No vegetal, há já um despontamento da sensibilidade. Então, o vento que bate nas folhas. Né? No reino animal, aquela necessidade intensa de prover o alimento a si e às suas crias. Né? E no reino hominal, com a consciência de si mesmo, do pensamento contínuo e dessa necessidade constante de nos autodescobrirmos, de descobrir o universo. Né? Então, com essa máxima de Leon Denis, resume muito bem o conhecimento contido na Gênese e na futura obra do espírito de André Luiz, que foi Evolução em Dois Mundos, obras aí altamente recomendadas para leitura e estudo. Então nós vamos observar o seguinte, que na natureza nada dá saltos. Então, de um ponto específico dentro de uma espécie até a sua variação futura, existe um tempo de maturação, digamos assim, em que há uma evolução acontecendo ali constantemente. Nos lembramos que nas aulas de filosofia, nos cursos de ginasial e até mesmo na faculdade, falava-se que não existia evolução no reino animal. E deu-se o exemplo, então, da teia de aranha, que era tecida exatamente igual por diversos séculos. A questão é a seguinte: tudo vai depender do tempo que você estudou aquilo. Ou seja, se houve uma comparação de, vamos dizer, 100 anos, pode ser que essa evolução tenha sido tão pequena que não foi possível ver que houve essa evolução. Agora, se nós pegarmos 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, então nós vamos ver que sim, houve uma evolução. E é justamente aí que se comprova, então,
que realmente há, mesmo por parte de um princípio inteligente no reino animal, essa evolução. Como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 589, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. Já que mais recentemente, no nosso caso, na sociedade moderna, nós vamos ver que estamos aí nessa continuidade da evolução, nessa jornada que o espírito faz, que a alma faz, através do tempo, em que cada existência ela vai recebendo estímulos e, de acordo com como age, vai evoluindo, permanece estacionário ou segue para uma nova oportunidade, para que haja uma nova tentativa de evolução. Então nós vamos perceber, por exemplo, que um espírito pode ter encarnado no Egito, na condição de uma raça na cor negra, por exemplo, como um rei, porém, numa outra encarnação, pode ter encarnado na Europa, na condição de uma religiosa, numa morfologia feminina, na Itália. E esse mesmo espírito, numa outra encarnação, necessitou encarnar na Alemanha, numa condição social bem inferior, na cor branca, na morfologia masculina. Depois, migrou-se para a América, na morfologia feminina novamente, já com um conhecimento mais aprimorado, que permitiu trabalhar numa função outra, e assim segue. Hoje, por exemplo, no Japão. Então, isso tudo é um exemplo, mas basicamente é o funcionamento da evolução das almas, que percorre aí diversas condições necessárias à sua evolução, mas também a evolução das espécies. Então nós vamos ver o seguinte, que na Trindade Universal, Deus, em primeiro lugar, que criou o princípio espiritual, que derivou o princípio inteligente e o espírito, e o princípio material, que derivou a matéria, que forma então o perispírito e o corpo físico. E que o espírito é que age inteligentemente e que plasma na matéria o reflexo de si mesmo. E que a evolução das almas se deu com o conhecimento religioso, que permitiu não só o conhecimento de si mesmo como ser transcendente, que lhe alimentou com o conhecimento das leis de Deus para que pudesse evoluir moralmente, mas só que isso, por si só, não é... falta alguma coisa, porque ele está na matéria. Então, por isso que Deus encaminhou, então, através das ciências positivas, justamente o conhecimento da evolução das espécies através da biologia evolutiva, que vai prover aí os meios, logo dando uma visão completa sobre o assunto. Então, basicamente, funciona assim: de um estado primitivo, num corpo primitivo, numa situação recém-chegada aí de princípio inteligente do reino animal, já com
como um espírito, porém ainda bem grosseiro. Com o tempo, o passar do tempo, atinge-se então um reflexo no próprio corpo da inteligência, da sensibilidade e de outras qualidades morais, como a caridade, a benevolência, que se reflete até mesmo no corpo. Claro que não é uma constante, porque espíritos altamente evoluídos podem tomar corpos cuja morfologia não nos seja considerada agradável, mas aí por um motivo superior, né? Não querem ser reconhecidos para não colocar as suas tarefas a perigo ou algo assim. Mas basicamente funciona dessa forma, né? Então, esperamos que possamos ter repassado, né, um conhecimento que possa auxiliar. Desejamos muita paz a todos os que estão assistindo essa palestra. Utilizamos aqui para esse estudo os seguintes livros que estão escritos na tela. Todas as fotos foram utilizadas, baixadas da internet, consideradas como um domínio público. Porém, caso alguém encontre alguma delas que tenha algum direito autoral, por favor nos avise através do e-mail que possamos retirar. Assim também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, algum outro equívoco, também pode enviar um e-mail para nós no acai150220@gmail.com, que nós vamos efetuar aí as seguintes correções. E por fim, recomendamos alguns palestrantes espíritas que conhecemos no YouTube, que julgamos terem um conhecimento muito bom à luz da doutrina espírita. E recomendamos, né, a todos aí. Basta escrever o nome lá no campo de pesquisa, no YouTube, que vale a pena. Tá? Temos certeza de que há muitos outros grandes palestrantes que mereciam estar aqui, porém é o que nós conhecemos até o momento. E aceitamos também, através do e-mail, sugestões. Então, sendo assim, vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, do fundo dos nossos corações, e que assim seja até a próxima palestra.